Hoje nós vamos falar sobre propósito. É a terceira letra do método MAPA. Muitas pessoas confundem propósito de vida com missão pessoal, ou muitas vezes nem sabe qual é a sua missão pessoal aqui e qual é o seu propósito. Existe uma diferença. E hoje, no final desta aula, vocês vão saber qual a diferença e saber identificar a sua missão pessoal, o seu propósito de vida e os seus valores, tá bom? Mas antes de começarmos, vamos retomar a nossa metáfora do navio? Então, lembra, o nosso navio está parado ali no porto, mas ele pode ter toda a tecnologia, todos os recursos necessários, uma tripulação super saudável e equipada. Mas se ele não tiver um mapa, esse navio não sai do lugar. E nós vimos então que, a partir do momento que nós pegamos o mapa, entendemos como que esse navio funciona, né? Pensamentos e emoções vai interferir na resposta desta tripulação e como esse navio vai navegar. Bom, nós também aprendemos que, de posse do mapa, nós precisamos marcar o estado atual onde nós estamos e o estado desejado onde nós queremos chegar. Muito bem. E para isso, então, nós fizemos um plano de ação, um planejamento para daqui 6 meses. Mas basta só o planejamento? Não. Nós vimos que precisamos identificar aquilo que pode nos impedir de chegarmos no nosso destino, no nosso objetivo, ou atingirmos o nosso sonho. E nós vimos então que os sabotadores internos, as crenças limitantes, elas são o grande impeditivo de podermos chegar no nosso objetivo. E aí, então, identificamos e trabalhamos, ressignificamos esses sabotadores internos. Só até aí basta? Não, nós precisamos agora colocar neste navio a bandeira, a identidade desse navio, né? O que está escrito nesse navio? Como que é essa bandeira? E essa bandeira tem a ver com propósito e com valores. Muito bem. Então, para que este navio quer chegar lá naquele ponto X? O que move todo este processo para chegarmos até lá? Se você não sabe para que você está navegando e para que você quer chegar lá, você de novo vai ficar à mercê das tempestades, do vento, das correntezas. Então, o seu navio corre um grande risco de se perder no meio do caminho. E é isso que acontece com muitas pessoas, né? Elas têm um sonho, elas têm um objetivo, mas não sabem para quê. Então, quando as coisas ficam difíceis, ela para no meio do caminho, ela desiste e volta para trás. E aí começa tudo de novo e assim vai sucessivamente. Por isso que é importante, então, essa pergunta: para que eu quero chegar lá? Ok? Quem é você? Qual vai ser a diferença na hora que você chegar lá? O que isso vai mudar a sua vida? Veja, ter um propósito não é a questão material, é aí a questão espiritual. Qual a diferença que você vai fazer na sua vida ao chegar lá
e na vida de outras pessoas que estão com você dentro deste navio, ou as pessoas que estão no entorno deste navio. O sentido é muito mais amplo. E quando você tem isso muito claro para você, você tem uma autoconfiança muito grande. Você não para no meio do caminho. Ou você recalcula a rota, ou você enfrenta todos os desafios que vão acontecer no meio do caminho. Mas por que você enfrenta? Porque você tem sentido para isso, né? Você tem motivação para chegar lá. Você sabe que se você chegar lá no seu destino, isso vai fazer uma diferença muito grande em você de, de reconhecimento, de autovalorização, de conquista, de vitória. Isso vai trazer uma transformação interna em você. Por isso que o propósito, ele é muito mais espiritual do que material. Muito bem? E agora nós vamos entender um pouquinho o que é a diferença entre propósito e meta. Eu vou compartilhar com vocês. Então vamos lá. Qual a diferença entre propósito e meta? Bom, o propósito é o porquê maior, é aquilo que eu falei para vocês. O que me move chegar lá? Como que eu vou ser uma pessoa melhor ao chegar aonde eu marquei como um destino, como um objetivo de vida? A meta é o que e como você vai realizar esse propósito. A meta, ela é quantitativa, ela é mensurável, tá? Então, assim, quanto tempo eu vou querer atingir esse meu objetivo? Daqui um ano, daqui 6 meses? Então, a meta, ela é quantitativa. O propósito está ligado ao significado, ao sentido da vida, aos seus valores e à sua missão pessoal, que nós vamos ver mais agora ali na frente. A meta está ligada a resultados específicos e mensuráveis. Então, se eu me propus a atingir o meu objetivo daqui 6 meses, se eu não conseguir, então eu vou começar a olhar os números, né? O que me impediu, o que que eu preciso fazer, é, vou recalcular a rota. Então, quantitativamente, esses dados vão me mostrar aquilo que me impediu de chegar no resultado, ou se eu cheguei, ok, quanto tempo foi, como foi, eu faço então aí a avaliação final da minha meta. Propósito, ele é mais abstrato, emocional e duradouro. Ele tem aquilo que eu falei, motivação, é aquilo que me move, e eu não desisto no meio do caminho. A meta mais concreta é prática, ela tem prazo, curto, médio e longo prazo. O propósito, eu quero contribuir com o bem-estar emocional das pessoas, o meu bem-estar, eu quero ver a minha família bem, eu quero me sentir bem, eu quero, no final, dizer que valeu a pena, eu me valorizar, eu ter orgulho de mim, da onde que eu cheguei. Então, ele tem esse sentido, né, de bem-estar e emocional. E a meta, ela é cheguei, eu concluí, eu fiz. Então, assim, eu terminei. É a vitória também, né? Eu atingi o meu objetivo, eu atingi a minha meta, eu cheguei lá. Então, ela também fecha, né, todo esse caminho do nosso barco com uma grande comemoração. Bom, então agora nós sabemos que o nosso navio, ele precisa ter um propósito. Maravilha, porque é isso que vai impulsionar, né? Vai ser o grande motor impulsionador para chegarmos lá.
É a hora que a gente pega e motiva toda a equipe. Vamos lá, gente, nós vamos conseguir. É. Então, isso traz uma energia, um gás, e faz com que as pessoas todas comecem a colaborar, a contribuir para que você chegue lá no seu destino. Mas precisamos colocar agora a bandeira do nosso navio. E a bandeira é o que vai mostrar quais são os valores que norteiam esse barco. Precisamos escrever, então, nessa bandeira, quais são os valores deste barco, deste navio. Então, nós temos a nossa bandeira, ela está escrita lá: ordem e progresso. Esses são os valores da nossa bandeira. Então, quando você chega numa empresa também, lá tem uma plaquinha, né? Missão, visão e valores. Então, o que que são os valores? Os valores é todo os princípios que vai nortear as atitudes, os comportamentos daquela empresa e do nosso navio. Esses valores estão baseados nos seus valores internos, os valores intrínsecos. Então, se nós vamos colocar na bandeira deste navio os valores, quais seriam? Respeito, liberdade, comprometimento, honestidade. Então, nós precisamos saber o que está escrito nesta bandeira. Por quê? Se durante o caminho algumas coisas acontecerem, por exemplo, de virem contrabandos, de virem negociações obscuras, aí o que acontece? Você vai pensar quais são os princípios desse navio. É desonestidade? É desrespeito? É corrupção? Não. Então você vai afastar, porque, claro, tem as interferências externas e aquelas pessoas ou situações que querem desviar o seu caminho. Mas se os valores estão cravados ali na bandeira deste navio, você não cede, porque você sabe, ok? Os princípios que vão nortear a sua chegada até lá. E agora nós vamos ver, então, qual a diferença entre os valores intrínsecos, os valores extrínsecos e os valores introjetados. Muito bem. Aqui, então, nós vamos ter quais são os valores intrínsecos que nós vamos colocar na bandeira, lá no mastro do navio, a bandeira vai estar escrito algum desses valores. Cada um vai escrever de acordo com os seus próprios valores intrínsecos. Então, os intrínsecos são aqueles que são seus, que você defende, que você não negocia. Isso é uma verdade absoluta para você, ok? Então, dentro dos valores intrínsecos, nós temos, são vários, tá? Aqui são apenas alguns: respeito, honestidade, verdade, liberdade, integridade, amor, empatia, coragem, comprometimento, justiça, responsabilidade, ok? Esses são inegociáveis. Os extrínsecos são valores que estão fora, tá? Então, é aquilo que a gente busca fora: a recompensa material, o salário, o reconhecimento, os bônus, a valorização do nosso trabalho, a premiação e o sucesso. É aquilo que a gente busca fora, tá ok? A gente espera. Os valores intrínsecos, quanto mais fortes eles forem, mais determinação e motivação. Os extrínsecos também nos dão a alta determinação
e motivação, porque eles nos impulsionam a querermos atingirmos mais, a melhorarmos mais, melhorar as nossas atitudes, o nosso comprometimento, os nossos princípios. Então, os extrínsecos ajudam bastante também na nossa motivação. Já os valores introjetados, aqueles que foram colocados em nós como medo, culpa, obrigação, dever, é, não merecimento, castigo, punição, perfeição, esses valores, eles têm baixa determinação e baixa motivação, porque esses valores não nos impulsionam a querer melhorarmos mais. Nós fazemos ou seguimos por medo, por consequência, e não por uma responsabilidade. Então, se você quer educar uma criança, tá? Ensine para ela os valores intrínsecos e diga para ela para que é importante ela fazer de acordo com esses valores intrínsecos e não introjete os valores que vão fazer com que ela faça por medo, mas não por responsabilidade. Então, eles não têm consistência. A pessoa, ela faz não porque ela está tendo uma consciência da importância dela de contribuir, de ajudar, de ser honesta. Ela está fazendo porque, se ela não fizer, ela vai ser punida. Não tem consciência, tá ok? Então, essa é a grande diferença. Agora, quando um navio, tem lá marcado na sua bandeira os seus valores, todos da tripulação enxergam o que move o comportamento deste navio durante toda essa trajetória. Então, isso, gente, dentro de uma família, quanto mais claro você deixar para sua família quais os valores, esta criança vai crescer já com esses valores muito enraizados, e porque todo comportamento ele está baseado nesses princípios. Então, se você mostra para a criança o que é verdade, o que é honestidade, o que é respeito, ela cresce com honestidade, com autorrespeito, com verdade, com liberdade. Se você mostra para essa criança o medo, a punição, o castigo, ela cresce com baixa autoestima, com culpa, com medo, com baixa autoconfiança. Então, olha a importância de a gente deixar muito claro, não só para a nossa família, como para todas as pessoas que estão no nosso entorno, colaboradores, equipe e tudo mais, quais são os nossos valores. Faz total diferença, ok? Vocês viram, então, a importância de se colocar e deixar muito claro os seus valores intrínsecos. O valor de uma pessoa, ninguém muda. Não é curso, não é terapia, não é pai, não é mãe. Quando ela tem esses valores internos fortes, ela só muda se ela quiser. Então, gente, não adianta querer ficar mudando as pessoas, tá? Porque esses comportamentos e atitudes estão muito enraizados dentro dela. E isso não é algo que a pessoa muda assim, não, a não ser que quando fizer sentido para ela. Uma pessoa só muda quando algo faz sentido para ela. Por isso que muitas vezes você ouve uma coisa aqui, ouve ali e você não muda. Mas de repente, um livro, uma palestra, uma palavra, cai a ficha. Por quê? Porque fez sentido para você. Então, não queira ficar mudando o outro. Não queira mudar o valor que uma pessoa
Para ela, aquilo não é importante, ok? Mude você, tá? A gente só pode mudar a si mesma. O outro, cada um com as suas responsabilidades, não é mesmo? Cada um é 100% responsável pelas suas escolhas e pelos seus resultados. Vamos ver agora a roda dos valores que está na apostila e vocês vão preencher. Eu vou compartilhar com vocês para que vocês possam entender como preencher a roda dos valores. Aqui, então, nós temos a roda dos valores. Então, passo 1. Para cada valor, dê uma nota de 0 a 10. 0, nada presente na minha vida. Então, este valor não está presente na minha vida. 10, totalmente vivido no dia a dia. Vocês têm aqui a roda: honestidade, respeito, liberdade, integridade, coragem, comprometimento, empatia, responsabilidade, amor próprio. Vocês vão avaliar de 0 até 10, pinta, né? De repente aqui, honestidade, quanto? 8, 9, 10. Pinta daqui até o centro. Depois vocês vão ter a visão da roda de vocês e quais os valores são mais presentes na vida, no dia a dia de vocês e quais aqueles que não são tão presentes, ok? O passo 2. Liste abaixo os 5 valores mais importantes da sua vida e depois escolha 3. Então, lá da roda, escolha 5, depois escreva aqui os seus principais valores, os 3 principais. Fica uma coisa mais assim, focada, né? Ok. Pode ser o 5? Pode ser também. Passo 3, reflexão. Para cada valor, responda: como esse valor aparece na minha vida? Por exemplo, o respeito. Como esse valor aparece na minha vida? O meu aparece no respeito pelo outro, nas coisas que eu faço, nas coisas que eu me comprometo. É o respeito por aquilo que o outro está esperando de mim. Um exemplo agora aqui embaixo. Onde eu estou me traindo ou me abandonando? De repente, esse valor de respeito eu estou tendo pelo outro, mas não estou tendo por mim. Então, é importante também ver que, de repente, eu estou até traindo um valor que eu considero, né, importante, mas, de repente, eu não estou colocando em prática para mim. O que estou tolerando que vai contra este valor? E aí eu posso estar, de repente, dizendo sim, quando na verdade eu queria dizer não. Então, eu estou tendo aí uma tolerância muito grande, mas não estou colocando a minha vontade em primeiro lugar. Passo 4. Alinhamento. Escolha um valor com a nota mais baixa e responda: com uma pequena ação concreta eu posso fazer essa semana para honrar este valor? Então, nós podemos colocar aí, vamos pegar o respeito, ou vou dizer sinto muito, em vez de eu falar um não diretamente, eu vou colocar um sinto muito, hoje eu não posso, eu não quero, então eu vou colocar em prática aí este valor, ok? Aqui nós temos na apostila o exercício também do Ikigai. É, é, é um conceito japonês e ele ajuda bastante também, através das perguntas, nós identificarmos o nosso propósito de vida, ok? Então, ele une esses 4 elementos principais e, através das perguntas que vocês vão ter aqui abaixo, vocês vão poder identificar o seu propósito de vida. Então, ó, o que você
ama fazer, é paixão, né? Então, você é aquilo que você perde muito tempo, perde a noção do tempo, de tanto que você gosta. Você não vê o tempo passar. Então, isso é paixão. Você faria até de graça, entendeu? Então, é, aí vocês vão preencher todas as perguntas. E embaixo tem a reflexão. Talvez aquilo que você ama esteja tentando chamar a sua atenção há muito tempo. Então, preste atenção, né? Identificar aquilo que você gosta de fazer. A missão, né? O que é bom para o mundo, a missão. Que dor das pessoas toca o seu coração? O que você gosta de ajudar e transformar o mundo? Então, aqui está falando, tem uma diferença aqui que eu vou falar para vocês com relação agora aqui à missão e o propósito, tá? Eu só vou ler as perguntas, depois eu volto aqui nessa missão e no talento, tá bom? Então, a reflexão. Sua dor muitas vezes aponta para aquilo que você veio ajudar a curar. Essa pergunta está muito ligada ao propósito, tá? Propósito de vida. Mas calma lá, que eu vou passar a diferença de missão e propósito de vida. Talento. O que você faz com facilidade, né? A, pelo que as pessoas costumam pedir ajuda. Então, é aquilo que você tem muito claro, né? Com muita facilidade. É algo natural, algo que você desenvolveu, ou estudou. Então, as suas habilidades, capacidades, esse é o seu talento. Então, a reflexão. Muitas vezes, o talento está tão natural em você que você deixa de perceber o valor dele. Muitas pessoas falam assim: ah, mas isso é algo natural que eu faço, eu nem percebo. Então, o talento é isso. Você não dá nem tanta importância, mas as outras pessoas de fora comentam: nossa. Como você cozinha bem, nossa, como que você entende de Excel? E você fala assim, não, mas isso é tão natural, nossa, como você sabe liderar as pessoas, ou como você sabe falar em público, né? A pessoa mesmo que tem o talento, ela não reconhece, e os outros de fora sim. Então, identifique aquilo que você tem como talento e as pessoas comentam e às vezes você nem percebe. O que você pode ser pago para fazer? Aí é a profissão, né? Aí eu sei o que eu sou boa e isso vai ser a minha profissão e eu vou querer receber por isso. Então, eu sei fazer muito bem bolo e vou vender e vou querer receber por isso. Eu domino as estratégias de liderança e vou trabalhar e vou receber por isso. Eu domino o meu mercado digital, eu sei fazer e eu vou agora então vender o meu trabalho. E as perguntas finais, né? Então, observe as respostas e complete. Minha paixão é, minha missão é, meu talento é, a minha profissão ou possibilidade é, e o meu propósito pode ser pontinhos. Reflexão: se o medo não existisse, como seria a vida que a sua alma escolheria viver, né? Essa pergunta do medo é muito interessante também, né? Se você não tivesse medo, o que você faria? Agora vamos falar. O que é missão pessoal? O que é propósito de vida? E antes,
eu gostaria de contar uma historinha para vocês, tá bom? Quem já ouviu ou já leu a parábola dos talentos? É sobre ela que eu vou comentar agora. Jesus, ele costumava conversar com as pessoas por parábolas. As parábolas, elas têm um significado lúdico e atinge o nosso lado direito do cérebro. Hoje a gente aprende mais com ouvindo histórias. Hoje, nas palestras, as pessoas contam a história da sua vida, e isso faz com que a gente grave, é mais fácil de lembrar. E Jesus então falava por parábolas. E essa parábola, ele vai contar a história de um senhor que saiu em viagem e deu aos seus servos, olha, preste atenção, um talento de acordo com a sua capacidade. Prestaram atenção? Ele chamou seus servos e deu a cada um talento de acordo com a sua capacidade. Para um, ele deu 5 talentos, para o outro, 2, e para o outro, terceiro, 1 talento. E saiu a viajar. Aquele que recebeu 5 talentos saiu correndo e logo dobrou aquele talento. Conseguiu 10 talentos. O mesmo aconteceu com o segundo, que recebeu 2 talentos, saiu correndo e imediatamente ele conseguiu dobrar aquele talento. Fez 4 talentos. E aquele que recebeu 1 talento saiu também correndo, cavou um buraco e enterrou o talento. Passado-se algum tempo, bom tempo, aquele senhor voltou e veio ter com os seus servos. E aquele que recebeu os 5 talentos chegou e falou assim: Senhor, tome os seus talentos. E eu dobrei. E o senhor respondeu: Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei no muito. Venha e participe do meu banquete. Aí veio aquele que tinha recebido 2 talentos. E ele falou a mesma coisa: Senhor, tome aqui o seu talento e eu ganhei mais 2. E o Senhor falou: Ô servo bom e fiel, né? Foste muito além do que eu imaginei. Então eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do Senhor. E por fim, chegou aquele, né, que recebeu apenas 1 talento. E ele disse assim: Senhor, tome o seu talento. Eu sei que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo e escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que lhe pertence. O Senhor então respondeu: Ó servo mau e negligente, se você sabia que eu era tão severo assim, então eu deveria ter confiado esse meu dinheiro aos bancos, porque agora sim eu estaria recebendo os juros. E aí ele disse assim: tire o talento dele e entregue àquele que tem 10. Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Moral dessa história: o que seria esse talento e o que essa história quer nos dizer? Ela tem várias interpretações, claro, tá? Mas eu uso muito a questão da missão
e do propósito de vida. Quando você veio para essa vida, você recebeu um talento, de acordo com a sua capacidade. E esse talento, o que estava escrito naquele papelzinho? A tua missão será pontinhos. Você veio para essa existência com uma missão pessoal, o teu melhoramento, o teu desenvolvimento, o teu autoconhecimento. Veja, você veio aqui aprender algo para a tua evolução. A missão é pessoal. Você pode ter vindo aqui para aprender a se respeitar, a aprender a ter paciência, a ter autocompaixão. Você vai precisar aprender a evoluir. O que você veio aqui aprender? Escreva. Não tem certo, não tem errado, mas preste atenção, aquilo que a vida mais pede para você, ou aquilo que se repete constantemente na tua vida. Entendeu? A se perdoar, hum? A se colocar em primeiro lugar, a estudar, a ter paciência, a ter compaixão, a ter tolerância com você mesmo. Porque o propósito é o talento que você vai dobrar. Então, quando você aprende sobre você, o propósito é, e com isso, o que você vai ajudar a melhorar outras pessoas. Então, se você recebeu um talento de acordo com a sua capacidade, e se você dobrou esse talento, você cumpriu o teu propósito. O propósito é aquilo que você vem transformar, deixar um legado, ajudar a tua família, a tua comunidade, no teu trabalho, no planeta. Lembra na parábola? Cada um foi dado um talento de acordo com a sua capacidade. Então, aquilo que foi entregue para você é aquela capacidade que você tem, é aquele talento que você tem. Não foi dado nada além do que você não possa cumprir. Então, não desista. Não enterre o seu talento por medo. Não pare o seu barco no meio do caminho, com medo, ou desista e volta para trás. Reveja. Você recebeu uma missão pessoal. E essa missão pessoal você tem que persistir. Você não pode desistir. Você veio para aprender. Porque quando o navio chegar lá no destino, é uma pessoa vitoriosa. Eu consegui. Eu enfrentei meus medos, meus desafios, a minha falta de paciência, eu enfrentei a minha ansiedade. Eu enfrentei os meus inimigos externos. Mas eu me tornei uma pessoa melhor. Eu cresci, eu evoluí, eu perdoei, eu aprendi muitas coisas. Isso tem a ver. Missão pessoal e propósito. Se você dobrou o seu talento, ó servo bom, entendeu? A hora que você chegar lá, você vai falar: ok, Senhor, o que eu fiz? Com o tempo que me foi dado, com a oportunidade que me foi dada. Então, essa é a diferença. Missão pessoal e propósito, tá? E o talento é de acordo com a sua capacidade. Ficou claro? Porque nós vamos fazer agora o exercício do alinhamento neurológico. Agora nós vamos fazer o alinhamento neurológico de Gregory Bateson, tá?
na apostila de vocês. E o que que é esse alinhamento neurológico? É a organização de tudo que vocês viram desde lá do princípio, né, da primeira aula, que era mente, ação, propósito. Nós vamos organizar, alinhar neurologicamente. E esse alinhamento está acontecendo realmente, neurologicamente. Nós estamos fazendo uma outra via neural, tá? Peterson coloca, então, que primeira base, né, da pirâmide é a gente definir o nosso objetivo, onde nós queremos esse objetivo, quando e com quem. A segunda base da pirâmide são os nossos comportamentos. O que que nós vamos fazer, o que nós fizemos para chegar no nosso objetivo. Eu vou falando com vocês passo a passo, tá? Não se preocupe, agora é só uma visão geral. A terceira base da pirâmide são os recursos. Que recursos você precisou atingir, buscar, ou que você tem para agir daquele jeito para chegar no seu objetivo? Estamos agora aqui, né, na quarta base da pirâmide. Agora o sentido vai ficando maior. Então, as três primeiras bases da pirâmide são coisas muito mais materiais, comportamentais. E eu digo que dos valores para cima é mais sentido de vida, é mais missão, propósito, ok? Então, a quarta base da pirâmide é: por que isso é importante? Que valores estão regendo as suas capacidades, seus comportamentos e seus objetivos? Então, acho aí importante que você coloque quais são os seus valores intrínsecos, né? Tá bom? Ou extrínsecos, ok. E quando você chegar no topo da pirâmide, eu vou fazer a pergunta: quem é você? E essa pergunta você vai traduzir como uma metáfora, não dizendo eu sou Selma Amaro, casada, eu tenho 4 filhos, blá, blá, blá. Não. Neste momento, quem eu sou? Eu sou uma guerreira, eu sou o sol, eu sou uma lua, eu sou um avatar, um símbolo, uma estrela, que represente este momento seu de identidade. Então, você vai trocar a sua identidade por um objeto que te represente nesse exato momento. Ou um elemento da natureza, ou um símbolo, objeto, ok? E aí eu vou perguntar: qual é a missão pessoal? O que está escrito naquele papelzinho, tá? Que a tua missão nesta vida, nessa existência, com essa família, com todas essas pessoas, vai ser pontinhos. É aquilo que você veio aprender sobre você. Na terceira etapa é a pirâmide invertida. Agora vem o propósito, tá ok? Qual é o teu propósito? O que que você veio transmitir? Olha, a transmissão. O que que você veio transmitir? Quando você aprende tudo isso, o que você veio transmitir para a sua família? Na tua profissão, com os seus colaboradores, com a sua comunidade, os seus vizinhos, a comunidade que você pertence, o que que você veio transmitir? Como que essas pessoas vão ver você? O que que elas vão falar de você? Como você vai ser reconhecido por essas pessoas? Qual a diferença você vai fazer no planeta com isso que você veio atingir, concretizar? Qual vai ser a diferença no universo? Ok? Então, uma mudança que você faz vai
alterar, olha quantas camadas: família, profissão, comunidade, planeta, universo. Quando você chegou ali em cima, eu vou pedir que você ancore. O que é ancora? É coloca num lugar no seu corpo que seja de fácil acesso. Muitas pessoas colocam aqui no peito, outras fazem esse pontinho, outras têm uma correntinha, um anelzinho, segura. Isso é uma âncora. Todas as vezes que eu tocar nesse anel, eu vou lembrar deste alinhamento neurológico, ok? Então, essa âncora é para esse alinhamento. Então, fácil acesso, porque você pode, de repente, estar fazendo uma apresentação, você toca, você alinha e você lembra do teu propósito. Você está fechando um contrato, você toca numa correntinha, você lembra, vai lembrar do seu alinhamento e do seu propósito. Vamos lá? Então, eu vou fazer aqui, se você quiser fechar os olhos, né? E vamos começar. E você vai imaginar, a cada degrau da pirâmide, você está dando um passo para trás. Quando chegarmos lá no espiritual, você imagina descendo a pirâmide até chegar aqui embaixo, no ambiente. Perfeito? Então vamos lá. Feche seus olhos. Preste atenção agora na sua respiração. Ajeite seu corpo para que você fique numa posição confortável. Inspire profundamente, segure o ar por um instante e solte o ar pelo nariz bem devagar. Mais uma vez, inspira, segura e solte o ar bem devagar. Isso, muito bem. Agora, eu gostaria que você lembrasse daquela nossa primeira aula, de tudo que você aprendeu sobre pensamentos, emoções, neurotransmissores, coerência cardíaca, campo energético. Isso. E lembre qual o objetivo você quis trabalhar. Agora eu quero que você imagine este seu futuro na sua frente. Veja ou se sinta como você quer se ver daqui a 6 meses. Como que você vai estar vestida, se posicionando? Como você está falando? Como as pessoas estão te vendo? Onde você está? No seu trabalho? Na sua casa? Com quem você está? Só você? Com a sua família? Companheiro? Quem está com você? Veja ou se sinta com o maior detalhe possível como você está lá naquele futuro. Muito bem. Agora, um passo atrás. Comportamentos. Veja ou se sinta como você está se sentindo quando você agora tem esse objetivo. Que ações você fez para chegar no seu objetivo? Qual foi o primeiro passo, o segundo, o terceiro passo?
Que atitudes você tomou para você chegar lá no seu objetivo? Muito bem. E como você se sente quando você faz o que você faz? Um passo atrás. Capacidade. Que recursos você precisou buscar para chegar no seu objetivo? Que recursos você tem e que você colocou em prática para chegar no seu objetivo? Como você fez? Muito bem. Um passo atrás. Valores. Por que é importante para você atingir e chegar naquele objetivo com todos os recursos que você tem, atitudes? Por que isso é importante? Para quê? O que te move? Quais são os valores que estão por trás de você atingir esse objetivo? Qual é o valor que você escreve na sua bandeira, que vai nortear todos os seus comportamentos? Porque isso é importante para você. Liberdade, respeito, conquista, amor próprio, comprometimento. Que valor é importante para você? Um passo atrás, você está no topo da pirâmide. Quem é você? Que metáfora define você neste momento, quando você tem os seus valores, recursos, comportamentos para chegar no seu objetivo? Qual é a tua missão pessoal? O que você veio cumprir? Qual o talento que te deram de acordo com a sua capacidade? O que você veio aprender aqui? Qual é a tua missão pessoal? Muito bem. Quando você sabe quem é você, a tua missão, os teus valores, a tua capacidade, seus comportamentos e o que você quer, o que você veio transmitir para outras pessoas. Quem mais? O que você transmite para a sua família, na tua profissão, na tua comunidade, no planeta e no universo? Como as pessoas te reconhecem? Como que as pessoas lembram de você? Qual é o legado que você deixa e que você transmite? Agora que você já sabe qual é o teu propósito de vida, ancore ele em um lugar de fácil acesso no seu corpo. Muito bem. Agora toque esse lugar e coloque neste lugar, nesta âncora, o teu propósito de vida. Agora você vai descer e estar de novo no topo da pirâmide. Coloque aí também quem é você, a tua metáfora e a tua missão pessoal. E juntamente com o espiritual e identidade, desça mais um degrau. Coloca nesta âncora os seus valores, aquilo que você acredita como valor, que norteia os seus comportamentos, tomadas de decisões
os seus princípios. E juntamente com o espiritual, identidade e os valores, ancora aí os recursos que você tem e tudo que você foi buscar para chegar no seu objetivo. E juntamente com o espiritual, identidade, valores, capacidades, desça mais um degrau, comportamento. E ancore tudo que você fez, as atitudes, cada passo, cada mudança para chegar no seu objetivo. E juntamente com o espiritual, identidade, os valores, capacidades, comportamentos, desça um degrau, ambiente. Veja ou se sinta você agora, com todos esses recursos, como você sai hoje daqui, rumo ao teu objetivo. Muito bem? Agora, vocês têm a oportunidade de escrever tudo o que vocês imaginaram, pensaram aqui. Eu digo que faça rapidinho, porque está muito fresquinho tudo que vocês alinharam agora. Então, coloque o seu objetivo, onde você quer, ambientes, os comportamentos, capacidades, valores, identidade e propósito, tá? Outra tarefa aqui é a carta do teu eu do futuro. Então, imagine você agora, com 99 anos de idade, lúcida, saudável, bonita, escrevendo uma carta para você hoje. Compartilhe tudo o que você realizou na vida e que te deixou orgulhosa. O que você construiu. Qual foi o seu legado? Escreva livremente por 10 minutos. Deixa o teu eu do futuro falar as vitórias, as conquistas e o quanto isso fez diferença na sua vida e de tantas outras pessoas. Deixa o teu futuro falar, tá? Para que você vá sem medo, ou vá com medo mesmo, mas vá, acredite em você. E assim, nós vamos encerrando, né, esse módulo do propósito. Eu espero que eu tenha contribuído para você identificar, leva um tempo, essa é uma parte que mexe muito com a gente principalmente de saber, né, qual é a nossa missão pessoal. Leia a parábola dos talentos também, ela tem um significado importante, então todas as vezes que para mim está difícil, as dificuldades, eu lembro, não enterre o seu talento, vá. E isso me direciona, né, a cada vez mais querer contribuir com o maior número de pessoas possíveis. E todas as vezes que eu cumpro o meu propósito, eu estou aprendendo sobre mim mesma. A minha missão caminha paralelamente à minha missão pessoal. E no próximo módulo, nós vamos falar sobre abundância, a conexão maior. Agora que está tudo aqui organizado e alinhado, agora é a conexão com algo maior. Então, até o próximo módulo.